dar algo para nós aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos orar antes de começar? Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui, Senhor Jesus, nós já te agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Eu peço ao Senhor, papai querido, que o Senhor cubra com teu sangue cada vida, Senhor meu Pai, que o Senhor tire todo empecilho, toda tranca, Senhor meu Pai, aquilo que nos impede de escutar a tua palavra, toda armadilha de Satanás venha cair por terra. Eu peço ao Senhor, papai querido, que o Senhor cubra com teu sangue a tua casa, a tua igreja, cada membro, Senhor meu Pai, que aqui veio, cada pessoa que aqui está, que o Senhor continue, Senhor meu Pai, a falar aos nossos corações, assim como o Senhor começou, papai querido, no louvor. Eu peço que o Senhor termine, Senhor meu Pai, a tua palavra com a nossa gratidão, Senhor meu Pai. Aqui nós já te agradecemos, porque nós já sabemos que o Senhor vai continuar fazendo, que o Senhor não precisa de nós, mas aqui nós nos prostramos, Senhor meu Pai, e pedimos ao Senhor, fale conosco, papai querido, que o Senhor fale ao meu coração, fale com a tua igreja, porque nós não temos nada para passar para eles, mas a tua palavra diz que a tua palavra é inspirada pelo Senhor. Então aqui nós vamos ler, Senhor meu Pai, e eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha ser bem-vindo neste lugar. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus, amém? Ezequiel 37, aleluia, glória a Jesus. Glórias a Jesus, louvado seja o teu nome. Amém? Então quando vocês acharem, dá um amém por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Glória a Jesus. Amém. Ezequiel 37. Ezequiel 37, nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero trazer um aqui chave, que seria Ezequiel 37, versículo 6. Está escrito assim, ó: sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Jesus. Aqui é uma passagem bem conhecida, onde que muitas pessoas vão ministrar em cima de um vale de ossos secos. E essa palavra, quando o pastor falou que o tema era livre, essa palavra ela ardia no meu coração, e eu começo a me perguntar, mas pai, Ezequiel 37, o que o Senhor quer falar comigo? Porque a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Primeiro ela corta aqui, e depois ela corta na igreja. Então eu vejo que antes de falar com vocês, o pai falou comigo. Então se o pai falou comigo, eu creio e acredito que ele também irá falar com você. E Ezequiel 37, se nós for entrar nos primeiros versículos, nós vamos ler assim, ó: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estava muito seco. Aqui, se nós for entrar nessa passagem, nós temos que ir um pouquinho lá para trás. Nós vamos tentar entender o que o pai estava querendo dizer com esses vales, com um vale de ossos secos. A Bíblia é bem clara, e ela diz que os ossos estavam muito sequíssimos, estavam muito secos. Mas aqui, quando nós começamos a ler, nós vamos entender que é Ezequiel que foi chamado não, ele era um sacerdote, nasceu da família de sacerdote, mas foi chamado como profeta. Ele é chamado como profeta, e quando ele é chamado como profeta, lá no primeiros capítulos nós vamos ver que Ezequiel, Deus chama ele às margens do rio Quebar, e ele traz Ezequiel, mas só que ele traz Ezequiel para algo grande. Libertar a casa, vamos se dizer assim, declarar que a casa de Israel irá ser nova, irá ser renovada, irá ser transformada. E quando eu começo a ler esse versículo, eu começo a entender que o pai está falando sobre ossos. E quando ele começa a falar sobre ossos, ele está falando que está com ossos sequíssimos. Mas só que esses ossos sequíssimos, ela vai representar a casa de Israel.
A casa de Israel, que ela começa, Deus está falando para Ezequiel, a casa de Israel representa, esse vale representa a casa de Israel, Judá, a casa que estava voltando para trás. Mas só que para nós entender o texto, nós temos que entrar no contexto da história. Nós temos que entender que estamos numa era ali onde que Jeremias e Ezequiel estão profetizando, estão declarando que a casa está caindo, que os muros vão cair. Jeremias ele vem dizendo, clama a mim, te responderei. Jeremias 33:13, clama a mim e te responderei. Ele começa a falar para o povo, ó, a casa vai cair, a casa está voltando para trás. Mas só que ninguém dá ouvido a Jeremias, ninguém dá ouvido a Ezequiel. E o pai chama Ezequiel e leva ele sobre um vale. E aqui nós vamos ver que a casa de Israel, ela está agora, vamos dizer, nessa parte aqui, onde que Ezequiel está às margens do rio Quebar, triste, profetizando, e o pai pega e fala para ele, vou te levar sobre um vale, e ali você verá ossos secos, mas sequíssimos, que representa a casa de Israel. Se nós for entender o texto, nós vamos ver que Nabucodonosor ele vem por 3 empreitadas. E essas 3 empreitadas, na primeira empreitada, Nabucodonosor ele vem contra a casa de Judá, contra a casa de Israel, e leva todos os príncipes. Daniel, ele saqueia os primeiros ali, ele leva os príncipes. Nabucodonosor, muito inteligente, né? Arma uma tática onde que ele vai pegar e trazer todos os príncipes. E nesses príncipes vai vir Daniel, Ananias, Misael e Ezarias, conhecido como aqueles que estavam mais, vamos dizer, os mais inteligentes ali daquela época, da casa de Judá ali, da casa de Salomão. E ali nós vamos ver que Nabucodonosor ele vem por 3 vezes. E nessas 3 vezes que ele pega e saqueia ali a casa de Judá, saqueia ali o templo de Salomão, ele vem pela primeira empreitada e leva todos os príncipes, todos aqueles que tinham uma linhagem, todos aqueles que conheciam a palavra, e ele saqueia e leva cativo. E quando Nabucodonosor leva cativo esse povo, ali Jeremias continua a profetizar, continua a declarar, e vem Ezequiel também ali numa nova continuidade, falando, ei, volta, o pai está triste, com vocês. E ali o pai começa a declarar e avisar o seu povo que eles estavam voltando para trás. Mas só que o povo, eles não estão dando ouvido à palavra do Senhor. O povo não está escutando Jeremias, não está escutando Ezequiel. Ezequiel declara e fala, os muros vão cair. A casa agora, o povo agora estão adorando outros deuses. O povo agora está voltando para trás, está colocando, vamos dizer, o pecado em primeiro lugar. E o pai ele vem e começa a dizer, eu que estou à porta. Eu que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas só que o povo não quer escutar Ezequiel. O povo quer escutar os reis, aqueles que estavam naquela época. E aqui nós vamos ver que Nabucodonosor ele vem por 3 vezes. A primeira vez ele leva os príncipes. A segunda vez ele leva todos aqueles homens de Judá, ou seja, os sacerdotes. E um deles vem junto, que seria Ezequiel, sacerdote, um homem que consagrava a casa do Senhor Jesus, que foi chamado para isso. Mas só que quando o pai quer fazer algo nas nossas vidas, ele levanta uma pessoa. Ele sempre vai levantar alguém. E o pai aqui, ele levanta Ezequiel para profetizar contra a casa que estava voltando para trás, para profetizar contra a casa que estava voltando. Portanto que nós vamos ver lá em Salmo 137, que o povo vai começar a dizer, às margens do rio Quebar, nos assentamos e choramos. Às margens do rio Quebar, aqueles que cantavam não querem cantar mais. Aqueles que adoravam o Senhor não querem mais adorar verdadeiramente. Aqueles que pregavam a palavra agora estão voltando para trás. E aqui Ezequiel triste, Deus pega e fala assim, e me fez andar sobre um vale totalmente sem vida. E quando nós vamos para Salmo 137,
nós vamos ver que o povo da Babilônia pega e fala assim para aqueles que estão lá às margens: canta um hino para nós, adora um louvor para nós. E o povo pega e pendura a harpa, e o povo pega e pendura os dons, e o povo pega e começa a deixar de lado aquilo que o pai chamou eles para fazer. Agora a casa de Judá está voltando para trás, está querendo parar, e o pai está falando: ei, casa de Israel, está vendo esses ossos? Estão sequíssimos. E aqueles que cantavam não querem mais cantar. E muitas das vezes nós começamos a caminhar na presença do Pai, nós começamos a adorar aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Nós vemos milagres, mas só que de uma hora para outra nós começamos a retroceder. Nós pensamos em parar, nós pensamos em parar. E aqui eu vejo que o Pai está falando ao meu coração: por que que você parou? Por que que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em parar? Mas aqui nós vamos ver que é a casa de Israel, Judá. E aqui nós vamos ver que Ezequiel, ele vai falar assim, ó: a mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou em espírito ao vale totalmente sem vida. Levou pelo espírito ao Senhor a um vale cheio de ossos, ossos que estavam sequíssimos. E quantas são as vezes que nós olhamos para nós mesmos e não conseguimos enxergar que haverá uma vida? Quantas são as vezes que nós olhamos para a esquerda, para a direita e falamos: não tem mais jeito? Quantas são as vezes que nós subimos, começamos a congregar, começamos a andar, começamos a caminhar com Cristo, e o Pai pega e fala assim: eu já te dei a visão está pronta, a visão está aqui, mas só que nós queremos retroceder. E o Pai está dizendo: sabe o que? Ei, por que você está querendo parar? E aqui nós vamos ver que Ezequiel, ele chega num vale totalmente sem vida. E quando ele chega nesses ossos, ele começa e olha para o Pai, e o Pai pega e fala assim para ele. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? E ele pega e fala assim, inteligente: Senhor Deus, tu sabes. Muitas das vezes nós olhamos para os ossos, muitas das vezes nós olhamos para um parente, muitas vezes nós olhamos para uma casa e não acreditamos mais que haverá ali vida. Mas o Pai me trouxe aqui para dizer para você que este vale, muitas das vezes você vai olhar e pensar que é para a morte. Muitas das vezes você vai olhar o vale cheio de ossos e vai pensar: acabou. E o Pai está dizendo: sabe o que? Este vale só é o início do que eu posso fazer. Este vale só é o começo daquilo que eu posso exercer sobre a sua vida. Este vale não é para a morte, porque o vale, Ezequiel vai dizer que a mão do Senhor levou ele a este vale. E nós temos que entender uma coisa: está difícil, está doendo, mas o Pai está falando: ei, continua, porque eu estou lá. Continua, porque eu estou no controle. Continua, porque eu estou fazendo. E muitas das vezes nós vamos olhar e falar assim: acabou, não tem mais jeito. E o Pai está dizendo: ei, meu filho, está vendo esses ossos? Pode reviver. Nós temos que fazer o quê? Colocar no altar. Colocar no altar. Porque nós queremos agir com a nossa força, nós queremos agir com as nossas mãos, e começamos a buscar e começa a se esfriar, e nós queremos falar: não, mas só que eu faço, eu posso, eu conduzo. E o Pai está falando: sabe o que? Quem é você?
as suas próprias pernas. Eu te coloco no vale, eu te conduzo no vale, eu te conduzo na situação. Ah, mas pastor, eu não aguento mais. E o pai está falando assim: ei, este vale não é para a morte, este vale é para a vida. Pode esses ossos reviver? Senhor Deus, tu sabes. E aqui nós vamos ver que o pai pega e fala para Ezequiel. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dizes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E nós temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade em escutar a voz do mestre. O pai está falando para nós: ei, vai, continua, vai à frente, segue o alvo é Cristo. Nós começamos a olhar para andar para a direita. E o pai está falando: ei, vai para a esquerda. E nós começamos a andar para trás. E o pai está dizendo assim: meu filho, continua caminhando, não para não. E nós começamos a se desviar do caminho daquele que o mestre pegou e falou assim: ei, o caminho é aqui, ó. E nós começamos a andar por outros lados. Mas só que o pai está falando, sabe o quê? Então, profetiza. Começa a declarar. Começa a declarar que a sua casa vai ser do Senhor. Olhe para o alvo, assim como Ezequiel olhou e falou para Deus: Senhor Deus. Ezequiel podia olhar e falar assim: não tem como, são ossos. Naquela época, morriam soldados, morriam as pessoas ali de Judá, morriam os pessoal ali de Jerusalém. Eles pegavam, matavam. Existiam muitas guerras, eles pegavam aqueles ossos e jogavam num lugar só. E ali eles começavam a jogar, começavam a enterrar, e os ossos iam um tempo ali, pegando sol, pegando chuva, e os ossos iam se secando. E se nós for vir na história, os historiadores vão dizer que Judá, o povo de Israel, eles não podiam chegar perto de um defunto. Eles não podiam chegar nada de perto do que era impuro. Eles tinham que estar bem, porque aqui nós estamos falando de um sacerdote. O sacerdote, ele não podia chegar e tocar em nada que era impuro. Mas só que quando o pai, ele quer fazer algo, ele pega e quebra o protocolo. Ele quebra todas as regras, aquilo, porque ele é o pai. Ele é Deus, ele é aquele que pode fazer todas as coisas. Ele é aquele que age no impossível, é aquele que age aonde que nós menos esperamos. E nós aqui, nós vamos ver que ele pega e Deus leva Ezequiel sobre um vale, aonde só tem ossos. Na época, é uma curiosidade, né? É interessante que os judeus, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam que o morto poderia reviver. Eles acreditavam que aqueles ossos, aquele morto ali, mas com 3 dias. Aí eu começo a imaginar, por 3 dias, passou 3 dias, é jogado dentro do vale. Aquela casa não tinha mais vida, aquela casa não tinha mais como sobreviver. Aquela casa não tinha, o tutano não existe mais, tutano não existe, estão sequíssimos. E aqui nós vamos ver que Ezequiel, ele começa a profetizar. E o pai pega e fala assim: profetiza segundo a ordem do Senhor. E quando nós profetizamos em nome do Senhor Jesus, alguma coisa acontece. Quando nós profetizamos em nome do Senhor Jesus, nada fica normal. Quando nós profetizamos e tiramos o nosso eu, tiramos a nossa força da frente, o Pai começa a agir. E hoje eu vim aqui para falar para você: ei, comece a declarar, comece a profetizar. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele começa a declarar. E o pai pega e fala assim. Então ele disse: profetiza sobre eles, ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouve
a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós vamos olhar para pessoas. Agora tinha um exemplo aqui. Nós começamos a olhar e falar, não tem mais jeito. Esse aí Deus não vai fazer mais nada com ele. E o Pai está falando, sabe o quê? Ei, eu posso fazer o impossível. Eu posso fazer algo sobrenatural. Sabe aquela pessoa que você não dá nada? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, não tem mais jeito? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, esse aí não vai longe? O Pai está dizendo fortemente ao meu coração, eu tenho um propósito. Ainda tem vida aí. E o Pai, Ele é expert em fazer milagre. O Pai é expert em fazer maravilha. O Pai, esta noite, Ele está falando, sabe o que é o meu coração? Hoje eu visito casa. Hoje eu visito lares. O Pai está dizendo, sabe o que, meu filho? Pode esses ossos reviver? E aí nós começamos a olhar e falar assim, mas Pai, eu não consigo enxergar. E o Pai está falando assim, ei, profetiza. Declara. Deus, Ele vai restaurar, Deus, Ele vai fazer, Deus, Ele vai agir, porque a Bíblia está dizendo assim, enquanto Ele profetizava, um reboliço aconteceu, ossos com ossos começam a se juntar. Ossos com ossos, imagine a cena, nervos começando a criar, ossos em pé, esqueleto, carne se juntando, e Deus falando assim, ouvir a palavra do Senhor, enquanto Ele profetizava. Ei, comece a declarar, comece a clamar, porque a sua palavra, em nome do Senhor Jesus, vai ter resultado, vai acontecer milagre. O Pai ainda levanta o coxo, o Pai ainda cura o cego, o Pai ainda levanta o perdido, o Pai ainda faz maravilhas e milagres. O Pai ainda não deixou de ser Pai. Eclesiastes 3 vai falar assim, ó, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo debaixo dos céus determinado para todas as coisas. Mas só que nós não conseguimos enxergar o que o Pai enxerga. Nós não conseguimos ver o que o Pai vê, mas o Pai está dizendo assim, ó, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Ei, o Pai está enxergando. Você pensa que o Pai não está vendo, mas o Pai está dizendo, ei, continua semeando, continua pregando, continue adorando. Continua. Ele começa a profetizar, e ossos com ossos, eles começam a se juntar. Eu consigo enxergar ossos, aquilo que está seco, aquilo que nós não conseguimos ver vida, aquilo que nós não conseguimos ver uma saída, aquele plano que você fez, que você fala é impossível. O Pai está dizendo, sabe o que? Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E aqui Ezequiel, ele começa a profetizar. Mas só que o Pai, ele pega e fala assim, ó, ele manda profetizar uma vez. Ezequiel vai e profetiza. Mas o Pai, ele insiste. Ele fala assim, ó, versículo 7, profetizei como me foi ordenado,
Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de estalos. E ossos se uniram, ossos com ossos. Olhei e vi os nervos, os cobriram a carne, apareceu a pele, se estendeu por cima deles, mas não havia espírito. Então ele me disse: profetiza. O milagre ele começa a acontecer. Nós começamos a ver os ossos se juntando. Nós começamos a ver, a criar estrutura. Nós começamos a ver os nervos. Mas só que aí nós paramos, sabemos que Deus pode fazer, olhamos e falamos assim: mas pai, não tem espírito. E o pai pega e fala assim: profetiza. Por que que você parou de declarar? Por que você parou de profetizar? Muitas das vezes nós não vamos entender o agir de Deus. Muitas das vezes nós não vamos entender o agir do Pai. Mas a casa de Israel, ela não queria mais cantar. A casa de Israel, Judá, ela não queria mais ir à frente. Mas o Pai está dizendo aqui, Ezequiel, está vendo esses ossos? Colocarei nervos, colocarei carne, colocarei o espírito. Então comece a declarar, porque a sua casa vai ser restaurada. E muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Olhamos para a nossa casa, olhamos para o nosso serviço, olhamos para os nossos sonhos e começamos a tentar entender. Mas Pai, eu te louvo, eu te adoro, porque nada acontece. E o Pai está falando, sabe o que? Ei, profetiza. A casa orando, alabás. Profetiza, porque enquanto você profetiza, algo diferente está acontecendo, algo diferente está sendo concluído. Ei, olha o Pai dizendo aqui: eu estou visitando o lar, eu estou visitando a casa. Ei, parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução, mas o Pai está dizendo assim: meu filho, quem é você para dizer o que eu posso fazer? Ah, papai, nós te adoramos, nós te adoramos. E muitas das vezes nós queremos dar palpite no milagre de Deus. Ah, pai, não sei. Mas Ezequiel ele pega: Senhor Deus, tu podes. Entrega na mão de Deus. Eu não consigo enxergar, mas o Pai está falando: entrega na mão de Deus. Glórias a Jesus. E aqui nós vamos ver que quando Ezequiel ele começa a profetizar, veio um vento. Olhei e vi que nervos se cobriram. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem. Profetiza e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aqui nós vamos ver uma cena que é incrível. É um exército, é um vale cheio de ossos. E esses ossos nós não vamos conseguir entender, porque a Bíblia vai dizer que estavam sequíssimos, estavam sem vida. Mas só que aqui Ezequiel ele começa a profetizar. E como assim ele começa a profetizar? Porque o Pai está de olho na casa de Judá. O Pai está na casa agora de Israel. Ele está olhando o seu povo, aonde que nós falamos de Salmo 137, aonde que o povo eles não queriam mais tocar, eles não queriam mais cantar, eles não queriam mais adorar. Eles estavam pensando em parar, e o Pai estava falando para eles assim: Ezequiel, está vendo? Lá no primeiro capítulo lá de Ezequiel, nós vamos ver, segundo capítulo, nós vamos ver que o Pai pega e fala para Ezequiel assim: ó, Ezequiel, muitos você vai começar
a clamar, você vai começar a falar, só fale. Mas muitos vão falar: ah, pai, eu não quero escutar. Ah, pai, eu não quero ouvir. Muitas das vezes você vai chegar na sua casa, você vai chegar na rua, você vai chegar naquela pessoa que você pensa que não tem mais jeito. Ah, pai, eu cansei de falar de Jesus para ela. Eu não quero, pai. Mas o pai já fala para Ezequiel lá no começo: ó, quando você for falar da minha palavra, uns vão dizer ai, outros vão dizer ui, mas eu agora já te deixo avisado que eles, querendo ou não ouvir, você vai declarar a minha palavra, você vai falar a minha palavra. E olha só que incrível, Ezequiel era filho de sacerdote. Então Ezequiel, ele foi chamar, ele não foi chamar, vamos dizer assim, Ezequiel, ele nasceu para ser sacerdote. Agora imagine o cara chegando em um lugar e ele começa ali, ele é chamado para profetizar. Imagine Judá, os sacerdotes, aqueles escribas olhando para Ezequiel e falando assim: quem é você? Quem é você para profetizar, sendo que você é filho de sacerdote? Quem é você para falar de Jesus para mim, sendo que você não foi chamado para isso? Quem é você para exercer essa função, sendo que você... Ei, eu quero dizer algo para você. A palavra vai dizer assim, ó: antes que você fosse formado, eu te chamei, eu te escolhi. Mas a Bíblia não está falando em Jeremias que ele foi chamado antes do ventre. Fala que ele foi chamado antes de ele pensar em chegar à terra. Antes de o pai e a mãe dele pensarem em formar ele, o pai já tinha escrito uma história. E hoje o pai está falando, sabe o quê? Eu já escrevi a história. Eu já escrevi, já tenho o começo, eu já tenho o meio, eu já tenho o fim. Mas só que muitas das vezes você olha e começa e não quer entender, e o pai está falando, sabe o quê? A história já está escrita. Não olhe para o homem, mas antes que você fosse formado, antes que você pensasse em nascer, eu já tinha planos e planos de paz, planos de alegria para você. Então a Bíblia está nos dizendo, sabe o quê? Ei, continua a declarar. Muitos vão olhar e falar: quem é você para dizer a palavra? Quem é você para cantar? Quem é você para profetizar? E o pai está dizendo assim, ó: ei, antes que você chegasse, antes que você fosse formado, eu já tinha te escolhido. Ei, o pai está na casa. Aleluia. O pai está na casa. E aí você vai começar a declarar na sua casa. E aí vão olhar para você: mas espera aí, como assim? Você? E o pai está falando, sabe o quê? Eu te chamei. Quando você começar a falar, muitos vão duvidar, muitos não vão acreditar. Mas só que quem te chamou, quem te escolheu, fui eu. Quem te designou, fui eu. Quem foi que te declarou a palavra sobre você, fui eu. E não é por acaso que nós estamos aqui. Não existe um por acaso. Existe um plano. Um plano para salvar. Aí aqui, hoje eu cheguei, já me deparei com o pastor, e o pastor falou assim: meu, nós começamos juntos. Quem diria, com um cara que ninguém dava nada, que até eu mesmo não acreditava mais em mim, nós dois sentados no encontro com Deus, tentando chegar mais perto de Jesus Cristo, tentando nos salvar, sem imaginar. Quem diria que um dia o pastor Ed ia me chamar para pregar na igreja dele? Quem diria que aquele plano, nós nunca imaginou isso. Mas o pai já tinha um plano. O pai já tinha escrito a história. Então o que eu quero dizer para você aqui é que você tem que continuar a profetizar, continuar a declarar que a sua casa é do Senhor, continuar a declarar que a sua casa vai servir ao Senhor. Abacuque, ele vai dizer assim, ó: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, eu ainda o louvarei. Você pode não estar enxergando,
Você pode não estar vendo, mas o Pai já fez. É tipo José. José, ele, Gênesis, ele para, chega nos irmãos dele e fala assim, ó, eu tive um sonho, e no sonho descia feixes, e esses feixes se prostravam perante a mim, e ali os seus irmãos começam a invejar, e ali ele vai falar para os seus pais, eu vi as estrelas, eu vi o sol, eu vi a lua. E os pais começam a... Mas só que o incrível é que o pai não mostra para ele a caminhada. O pai só mostra para ele o final. Só mostra para ele que vão se prostrar perante ele. Mas o pai não mostra para ele o final. Aí eu fico me perguntando, mas pai, será que se Deus falasse para José, como é que ia ser a caminhada, José ia continuar? Então eu quero declarar que a caminhada, ela pode ser difícil, que a caminhada, ela pode ser dolorosa, mas o final é esplêndido, o final é magnífico, o final é a história escrita pelo dedo de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, ó, enquanto eu profetizava, algo diferente começa a acontecer, ossos com ossos começam a se juntar, obedecendo a voz do mestre, obedecendo a voz daquele que tudo pode, obedecendo a voz daquele que criou os céus e a terra. E o pai está dizendo, ei Ezequiel, por que você parou de profetizar? Continua, mas está difícil, eu não consigo enxergar. E o pai está falando assim, ó, ei meu filho, continua, não para não. O final é esplêndido, o final é magnífico, o final é escrito pelo dedo de Deus. E continuando aqui em Ezequiel, os ossos eles começam a se juntar. Deus ele começa a mostrar que aqueles homens que estavam à margem do rio Quebás, chorando, falando que não tinha mais jeito, falando que não tinha mais solução, falando que não iam conseguir. Aí o povo pede para eles cantar, eles não querem mais cantar. E aí eu começo a ver pessoas aqui enterrando o seu ministério. Eu começo a enxergar pessoas aqui, o pai falando assim, ei meu filho, continua me adorando. Ah, mas só que nós não estamos em uma terra que é a nossa. E o pai está falando assim, ei, só glorifica o meu nome, porque a terra não interessa, mas o que interessa é a presença. A presença, ela invade qualquer lugar. Ah, mas nós estamos na Babilônia. Ei, você pode estar no terreiro, você pode estar aonde for. O Pai, quando você chega, o local é transformado. E a casa de Israel não quer mais cantar. Nabucodonosor, ele invade a primeira vez, leva os príncipes. Ele invade a segunda vez e leva os sacerdotes. Mas a terceira vez é a pior, porque nós estamos falando do templo de Salomão. O templo de Salomão, ele tinha muros que cuidavam da cidade. O templo de Salomão, eles guardavam a arca da aliança, a presença de Deus. E Nabucodonosor, na terceira empreitada dele, ele invade, mas só que ele faz pior. Ele invade e derruba os muros, põe fogo nas portas e leva o mais sagrado, a presença. Ele leva a presença. Ele leva aquilo que está dentro de nós, aquilo que caminha, aquilo que faz nós caminhar. Nabucodonosor agora leva a presença. Agora o povo está totalmente olhando. Os muros, a proteção de Deus está caindo. Agora, as portas aonde que eles entravam e saíam para adorar não existe mais.
Agora a presença, a arca da aliança, Nabucodonosor leva. E o pai começa a dizer: sabe o que é o meu coração? Isso é para vocês entenderem que sem a minha presença vocês não são nada. Sem a minha presença, sem eu aqui neste lugar, ei Davi, você não é nada. Sem a minha presença você não caminha. Sem a minha presença você não anda. Aí agora o pai ele permite. E o pai coloca como a ira de Deus. Ele vem como o Nabucodonosor. Agora é a ira de Deus. Ele coloca Nabucodonosor para corrigir o teu povo e dizer assim: ó, ei, eu te chamei, eu te levantei com uma mão vitoriosa, fui eu que fiz. E o povo começa a voltar para trás, não querem cantar, agora estão sem a presença do mestre, estão sem a presença. Jeremias lá atrás ele não foi, porque ele não era um daqueles escolhidos. E ele começa a ver o muro caindo, a cidade sendo queimada, a presença de Deus indo embora. E aí nós começamos a lembrar daquele hino: chora Israel. Eita. Babilônia não é o seu lugar. Agora o povo está longe de casa. Agora o povo está longe da presença de Deus. Agora o povo está longe de se achegar perto do Santo dos Santos. E o pai olha para Ezequiel e fala assim: está vendo esta casa? Eu colocarei vida. Eu colocarei vida. O pai está dizendo: sabe o que? Ei, parece que está seco, parece que não tem mais vida, mas eu colocarei vida. Eu colocarei o Espírito de volta, eu trazerei de volta. Ei, acalma o seu coração, porque o Pai está no controle. Ah, mas Pai, eu não consigo enxergar. E o Pai está dizendo assim: ei, eu colocarei vida, vento dos quatro cantos, eu sopro vida, Zoe, vida de Deus. O Pai está entrando em lares. O Pai está entrando em casas. Chega uma hora que nós começamos a andar, nós começamos a ministrar, nós conhecemos a presença de Deus. É tipo aquele encontro. Primeira vez no encontro com Deus, você sente algo que você fala: cara, você quer sair, desculpe a expressão, você quer sair, abrir a mente das pessoas e trocar o cérebro. Opa, vamos trocar, porque esse cérebro não está pensando em Jesus, está errado. Vamos cortar e pôr o cérebro que pensa em Jesus. Primeiro amor. O primeiro amor, aquela chama de sair na rua chamando todo mundo para Jesus. Ah, irmão, e você começa a olhar todas como igual. E você não quer saber, você chega no serviço e começa a falar: Jesus te ama. Você chega dentro do mercado, começa a conversar, a pessoa começa a trazer um problema e você começa a falar para ela: ó, Jesus, ele é lindo. E a pessoa começa a te chamar de fanático. E você começa a entender a essência. E o Pai está falando assim: ei, casa de Israel, volte a sonhar. Volte a sonhar. Comece a acreditar novamente, porque quando o Pai coloca o primeiro amor nas nossas vidas, nós começamos a adorar de uma forma sobrenatural. Nós conseguimos sentir a presença com mais facilidade, e nós começamos a perder a essência. E o Pai está dizendo: sabe o que, meu filho? Volte a sonhar. Ei, casa de Israel, eu soprarei um vento dos quatro cantos e colocarei vida. O Pai está no controle. E Ezequiel, ele faz o que o Pai pediu. Ele faz o que o Pai mandou. E aqui no versículo 10, aleluia, vou terminar no tempo que é com ordem de descenso, amém? Aleluia. Versículo 10: profetizei como ele me havia ordenado,
Então o Espírito entrou neles, eles vieram e se puseram de pé, um exército muito grande. A palavra de pé está dizendo, sabe o que? Eu levantarei novamente a essência do primeiro amor. A igreja, ela tem um poder tão grande sobre o mundo. E o Pai está dizendo para nós, sabe o que, meu filho? Continua a profetizar, continua a acreditar, porque eu não te chamei para qualquer coisa. Eu não te chamei para ficar sentado quietinho, eu te chamei para exercer a função. Eu te chamei para proclamar o meu evangelho. Ei, a tua casa, a tua família, elas são do Senhor. A tua casa, a tua família, ela foi chamada para adorar a Deus. A tua casa, a tua família, ela foi chamada pela mão do Mestre. E quando o Pai, ele começa a dizer que um exército muito grande se colocaram de pé, e todos olhavam, e o Pai está falando assim, a casa de Israel, ela vai se levantar. Tanto que nós vamos lá no Salmo 126. O povo, ele pega, para e começa a dizer assim, quando os nossos lábios se encheram de júbilos, e a nossa boca e ali eles começam a cantar, quando o Senhor restaurou a sorte em Sião, ficamos como os que sonham. E ali eles começam a adorar e dizer, agora nós estamos libertos. A casa de Israel agora está sendo liberta. Aquele que estava cativo, aquele que estava preso, aquele que estava acorrentado, agora está sendo liberto, através da palavra do Senhor. E é muito grande, porque a palavra, ela vai falar que ossos com osso, eles começaram a se juntar, e o exército era grande. E Deus, ele consegue restituir aquilo que está seco. Deus consegue entrar em casas. Deus consegue restituir vidas. A partir do momento que nós começamos a declarar, a minha casa é do Senhor. A tua palavra tem um poder agora neste momento. Agora neste momento, Satanás está de um lado, com as correntes pegando no braço daqueles que estão vindo para Jesus. Mas só que Jesus, ele está do outro. Agora neste momento tem uma guerra espiritual acontecendo. E o Pai está dizendo assim, meu filho, calma o seu coração, porque eu estou no controle. Satanás não tem poder, Satanás não tem vida, Satanás não tem autoridade em nome do Senhor Jesus. O Pai agora neste momento está no céu olhando e falando assim, ei, vai dar certo, vai dar certo. Ossos com ossos vão se juntar e obedecendo a minha voz. Mas só que você tem que profetizar. Profetiza, declara, esta casa é do Senhor. Vamos se colocar de pé. Glórias a Jesus. E aqui nós vamos ver que foi através de Ezequiel. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Glórias a Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse na sua mente aquela pessoa que muitas das vezes você olha e fala assim, eu cansei de profetizar. Eu cansei de falar para ela de Jesus, porque toda vez que eu falo para ela de Jesus, ela não dá mais ouvido. E o Pai está falando assim, ei meu filho, por que você parou? E aqui eu quero já declarar, eu já quero profetizar que a nossa casa, que a nossa família, que aqueles que estão longe da presença irão voltar à presença. O Pai hoje está resgatando vidas. O Pai hoje está resgatando lares. O Pai hoje está resgatando almas. O Pai hoje está levantando ossos. Ossos, aqueles ossos que estavam sequíssimos, hoje estão dando vida. Hoje estão ressuscitando. Ei, olha a cena. Ossos com ossos se juntando. O barulho acontecendo. E a voz do Pai, o nome do Senhor Jesus sendo glorificado.
Aleluias. Glória a Jesus. Oh, glória. Enche esse ambiente. Oh, Pai, olha a tua casa aí, Senhor Jesus, assim como o Senhor restaurou a casa de Israel, assim como o Senhor restaurou a casa de Judá. Enche esse ambiente, enche esse lugar.